9h56. Sucesso de todos os sábados, fazendo da política a sua conscientização popular. Elogios, críticas e reivindicações. Exerça a sua cidadania. Democracia? Democracia é liberdade de expressão. Está entrando no ar. Sua cidade e seus valores. O programa que não deixa calar a sua voz. Na mesa redonda, comandando a tribuna do povo, Nelson Carneiro. Fala, Nelson. Olá, minha gente, bom dia, muito bom dia. Hoje, 27 de setembro de 2014. Eu sou o Nelson Carneiro, estamos de volta com o programa Sua Cidade e Seus Valores, aqui pelas ondas da Rádio Fluminense 540 AM. Você que esteve acompanhando a programação normal da emissora, agora vamos juntinhos até o meio-dia, com a sua participação pelo telefone 21 25 30 90. Você liga, participa e dê sua opinião. Além do telefone, você pode enviar a sua mensagem pelo Facebook. Mas atenção, é a comunidade, Sua Cidade e Seus Valores, tá? Não é no perfil do Nelson Carneiro. É na comunidade Sua Cidade e Seus Valores. Daqui a pouco eu quero mandar um bom dia aqui pro nosso Alexandre Torres, presidente das organizações fluminenses, também ao Christian Ferraz e ao diretor de programação Pedro Lucas. Coitado. Quero mandar também aqui um abraço para o Dudu do Catarino, ao doutor Fábio Dutra e a Baixada, todos os ouvintes da Baixada Fluminense, São Gonçalo, Niterói, Itaboraí. Ele está chegando. Bom dia! Bom dia, José Carlos Rocha. Que demora pra sentar. Eu não tô entendendo essa risadinha ainda. Tô não, gostando não, essa risada não. Mas bom dia, Nelson Carneiro. Bom dia, meu amigo Pedro Lucas. Bom dia ao nosso mestre Vitor. Bom dia, Carlinhos Lagarta, Fernando Pará, o Márcio, o Paulo e o Roberto nos transmissores. Um bom dia a todos. Mas o Pedro Lucas, essa risadinha que tá colocando aí não tá pegando bem não, viu? Tem outra melhor ainda. O que tem melhor? Quer ver? O que é o que tu vai colocar aí? Olha aí, Pedro, que tu tá arrumando. Meu amor. Eu vou aprontar pra você, meu filho. Preste bem atenção. Tem outra melhor ainda. Meu irmão. Bom, mas aí, o meu amigo Nelson Carneiro, tudo bem? O secretário de transporte que você convidou às 10h15. 10h15 nós temos o secretário da Elson Viana falando sobre o projeto do BRT de Neilton Molim. É isso aí, às 10h15, a Alba confirmou, às 10h15 ele vai conversar com a gente. Alba Valéria, que é subsecretária, né, de comunicação do município de São Gonçalo. São Gonçalo, é isso aí. É isso? E ela vai conversar com a gente. Você tem mais bom dia? Não, tem um bom dia para os amigos que estão sempre acompanhando a gente, né? O nosso amigo Eduardo Garnier, jornalista, grande jornalista, Edson Oliveira também que acompanha a gente, Jesuíno Dias, meu companheiro Jesuíno Dias, lá na Tupi, 1340. O que tem, meu amor, aí, rapaz? Sai pra lá. Na Tupi 1340, o nosso amigo companheiro Jesuíno Dias tem um programa Cidade Agora, eu e ele temos o programa Cidade Agora na Tupi 1340, né? Um grande abraço para ele também. Um grande abraço, meu compadre Serginho Total. Segunda-feira eu tô com ele fazendo televisão sempre, segunda-feira. Celeste Carvalho, a esposa, com certeza tá nos ouvindo, né? É o chicote dele. Para com o chicote aí, não vai bater em ninguém não. Então, um abraço a todos que estão ligadinhos no nosso programa. Jesuíno Dias, bom dia. Quero deixar aqui o meu recado. Qualquer ruptura aí na União Estável, eu estou pronto a ajudá-los. Tá legal? Eu já era um companheiraço, rapaz. Bom, tem aniversário hoje, cara. Temos aniversariante aqui. Nós temos aqui aniversariante do dia. Opa! Nós temos aqui, olha,
nós temos aqui, ó. Fica ajoelhado aí, Zé Carlos. Quem? Cristian Ferraz. Tá fazendo aniversário hoje? Não, esta semana. Fez aniversário essa semana, meu. Aquilo não tira... Tem o surucucu no bolso, não paga nada, rapaz. Faz fumacinha. Eita, aquilo ali pra puxar um dinheiro, meu. É mesmo? Pra pagar alguma coisa. Cristian Ferraz, nosso diretor aqui. É mesmo? 6 anos que eu já tô aqui, nunca vi. Vocês estão juntos 6 anos já, nunca mexeu no bolso. Já viu o meu amigo Pedro Lucas? Já viu? Ele já puxou alguma coisa do bolso pra pagar um aniversário? Não tem nada a reclamar, não. Pedro Lucas disse que não tem nada a reclamar, não. Cristian, um abraço, Cristian. Muitos anos Parabéns, de vida, meu amigo. É ruim. Quero mandar um abraço também pro nosso grande jornalista e amigo Pereirinha, o José Pereira da Silva. Pereirinha. Grande Pereira. Temos também aqui, olha, nossa poeta, né? Nossa escritora Lira Vargas também está aniversariando, Zé Carlos. Alô, Lira. Parabéns pra Lira. Lilza de Souza também está aniversariando. A Júlia Petrani está aniversariando lá em Jaguarimbé. Abraço. Tá todo mundo agora, Zé Carlos? Lá em Jaguarimbé, todo mundo está ouvindo a gente lá pelo smartphone. Não é isso? É, depois pela internet. Ronco das motos, mesmo. Ih, caraca, né? Legal. Que isso, rapaz? Morreu. Eu recebi do além. Bom, quero mandar um abraço aqui também pro Flávio Serafim, né? Flávio Serafim, que tá fazendo aniversário hoje. Também Ana da Paz Dutra, minha vizinha lá do Jardim Alcântara, aniversariando. A Sueli Angarita, também aniversariando hoje. O José Maurício Linhares, esse é cria da casa aí, conhecido, todo mundo conhece. Parabéns, José Maurício, ex-deputado federal. E também quero mandar um abraço a todos os nossos ouvintes, os munícipes, né? Pelo aniversário de São Gonçalo, não é isso? Inclusive, eu não consegui, né? Eu queria rodar, não sei se alguém sabe. Existe um hino a São Gonçalo, tem um dedicado hino a São Gonçalo, cuja autoria de Geraldo Pereira Lemos, na melodia de um maestro Joeleno dos Santos, não é isso? Mas, infelizmente, vai ficar para uma próxima aí. Acho que no 125 a gente faz. Você viu aquele Leandro Hassum falando de São Gonçalo, cara? Que piada boa. Esquece. Meu irmão. Esquece. Tomou ele muito cacete no Facebook. Agora, tem uma musiquinha aí do Flamengo? Tem, Pedrão? Tem alguma musiquinha do Flamengo aí? Flamengo, ô meu filho. Eita, malandro. São Gonçalo? E deixa rodar, homenagem a São Gonçalo. Será que o Gonçalense conhece isso? Cidade que cresce dia a dia, monumento eternal, sol de alegria, orgulho bem maior dos fluminenses. Teu passado, cidade, foi honroso. Teu futuro será maravilhoso. E o teu presente... Isso aí, olha, quem não conhecia aí a letra do nosso grande gonçalense, né, Geraldo Lemos. E tá aí, essa palhinha, né, como diz meu amigo Natinho, né? A palhinha aí do hino dedicado a São Gonçalo, não é isso? Bom... Agora eu queria aquela musiquinha para homenagear um flamenguista que tá aniversariando hoje, o Pedrão. Tem? Tem, não? O hino do Flamengo? O hino do Flamengo? Aí vai procurar. É tão antigo que tem que procurar. Tão antigo? Você tá de sacanagem. Eu tô desconfiado, tu não é mais fluminense mais não. Tu é flamenguista, hein, rapaz? Eu sou o sentimento dos meus virou amigos. Casaco. Eu sou o sentimento dos meus amigos. Mentira! Mentiroso, rapaz. Quero mandar. Quem tá aniversariando hoje, você vai bater palma pra ele. Antônio Figueiredo, meu. Antônio Figueiredo? Grande, tá aniversariando hoje. É flamenguista, É flamenguista. Brincadeira, hein? Ninguém é tão perfeito, né? Fazer o quê? Ele não fez fumacinha pra gente, hein, Zé Carlos? Aquele também, o Antônio tem surucucu no bolso, também não vai pagar nada. Mas só que a fumacinha Só um abraço, Antônio. Valeu, meu irmão. Só que a fumacinha dele não é de carne, não. O cara é vegetariano, então, só se da couve que queimou, não vai né? pagar nada mesmo. Tá é isso aí. certo, Zé Carlos, tem mais algum bom dia aí? Tem, a Eliana Marra tá curtindo o programa. Bom dia, Condeana. Ligado no programa, Eliana
Marra, né? Tá ligadinho no... Oi, conterrânea, bom dia. Gilberto Mendes também ligadinho no programa, né? Gilberto Mendes? Ele tá... o Gilberto aqui do meu lado, tá ligado? Gilberto, cadê a tua foto aqui que eu não tô vendo? Mas tu mandou aqui, ó. Tá certo. Ah, não tem tua foto, tá? Que você tá... Eu já sei com quem, não vou nem falar. Já sei com quem, por isso que eu tô olhando aqui. Deixa eu dar um bom dia pro Gilberto. Vamos acertar aqui. Então acerta aí, porque tá aqui, ó. Alguém foto anda não é no dele, nosso não. pé, já foi falando assim. O Agliberto, aconteceu o seguinte, o Agliberto estava com um problema de agenda e ele só pôde confirmar comigo mais tarde à noite. E eu não tinha colocado o nome dele como nosso convidado na pauta. Já cobraram. Ué, mas peraí, o Agliberto Mendes mandou uma mensagem, por que o Agliberto Mendes não vai estar na mesa? Agliberto, bom dia. Bom dia, Nelson Carneiro. Bom dia, pessoal da produção. Bom dia, meu amigo Jairo, meu mais recente amigo. E bom dia a todos os ouvintes e desejo pro ouvinte que ele receba com carinho um beijo do vovozinho. Grande vovozinho. Vovozinho. Nosso site do vovozinho é? Não, blog do vovozinho. Blog do vovozinho. Só jogar no Google que ele vem. Vovozinho. Isso. Vamos cumprimentar aqui o nosso amigo Jairo Passo. Bom dia, Jairo. Obrigado pela sua presença aqui no dia de hoje. Bom dia, Nelson. Bom dia, Gilberto, Zé Carlos. Bom dia. É uma grande alegria poder estar junto com vocês nessa manhã de sábado. Já houve outros convites, mas sempre acaba me acontecendo alguma coisa que eu não posso estar presente. Para mim é uma grande alegria poder estar aqui com vocês e com os ouvintes. A alegria toda nossa. Nós estamos aguardando também a presença do ex-deputado Babá, né, que é do PSOL. Ele vai estar aqui conosco daqui a pouco também, para a gente ampliar aqui os debates, né, brilhantando aqui os debates com o nosso amigo Jairo Passo e também a Gilberto Mendes. E daqui a pouco, não perca, tem uma entrevista com o secretário de Transporte do município de São Gonçalo, Daelson Viana. E nós queremos saber por que hoje se fala no BRT e estão esquecendo do metrô, da linha 3 do metrô. Apesar de todo mundo estar falando sobre a linha 3 do metrô. Mas estamos esquecidos. Daqui a pouco nós queremos saber a importância desse projeto, né? E daqui a pouco o nosso secretário vai estar nos falando sobre isso. Linha 3 do metrô? Né? Fala lá. Todo ano é linha 3, 4, 5, 6. Ano que vem vai ter 10. Meu Deus do céu, não aguento. Olha só, a nossa amiga Vera de Paula Benedito tá ligadinho no nosso programa. Rapaz, ele me conta aqui, mandou aqui pra gente. Mais um assalto. Da sua casa, Zé Carlos. Vai. Vai, o BRT vai passar lá do lado da casa da você. Mete outra. Esse BRT. Tá perto. O que nós temos no ano que vem? O que nós temos? Ano que vem não. Daqui a. Mês que vem. Daqui a pouco. Não, eu só quero perguntar o que tem mês que vem? O que vai ter mês que vem? Eleição. Então, não precisa falar mais nada, né, entendendo? Aí aparece a linha 3, linha 4, linha 5. Ô, Nelson, olha só. Mas a Vera de Paula manda um recado aqui, ô, Nelson, que eu acho importante. Mais um assalto aqui no bairro do Jockey. Um homem em uma moto preta com o capuz armado, sempre fazendo seus furtos às 6 da manhã. E ele, quando vamos ficar à mercê desses bandidos, né? Realmente, ó, uma moto, aí olha lá, o 7º Batalhão, no comandante Salema, uma moto preta, né? Tá dizendo ela aqui, a Vera, uma moto preta fazendo furto lá em São Gonçalo, né? O Leandro manda aqui, uma vergonha, o povo de São Gonçalo deve exigir ao mínimo uma linha férrea. É a segunda cidade do estado e é dominada pelos ônibus, né? Caros e imundos, né? E é verdade, hein? A linha férrea teve, quando reformaram aquele trem, que estava todo mundo esperando o trem foi reformado, aí passou aquilo bonito, né? Todo pintadinho de azul, tudo legalzinho. Aí, agora tem trem, agora tem. Lembra, Nelson? Que só durou um mês. Eu não lembro de nada, porque daqui a pouco nós vamos falar com o secretário de Transporte do município de São Gonçalo. Você fica falando abobrinha aqui. Você fica falando abobrinha aqui, daqui a pouco nós vamos falar com o homem que vai falar a verdade, Zé Carlos. Não adianta. Eu não aguento história, não aguento ouvir história. Bom, 21, 25, 30, 90, telefone da sua participação. Então comenta, meu filho. Não, depois na comunidade do Facebook, né? Olha, não adianta você ir no nosso perfil, você tem que ir na comunidade do Facebook, tá? Pra você colocar as suas palavras. Não adianta colar, vou falar uma coisa. Assunto ligado a pessoas que estão no meu programa, a convidados, nós temos por ética não mencionar nenhum ataque aos nossos convidados.
Todas as pessoas que viam o nosso programa, eles têm o respeito, são respeitados, pode dizer o que bem entender. Agora, não passo não leio no ar nenhuma retaliação dirigida aos convidados. Quero deixar claro isso, não adianta. Não adianta dizer que o cara é feio, tem o nariz torcido, que quebrou o tornozelo, não tem esse negócio. O negócio é o seguinte, aqui nós respeitamos nossos convidados. Quando convidamos alguém para vir ao nosso programa, é porque temos interesse no tema. E é esse tema que será discutido, não é isso? Bom, Zé Carlos. Não, daqui a pouquinho eu vou falar aqui. O Francisco de Lima mandou também. Pode ler, porque a Margem Jardim América enquanto também isso, mandou. Vamos fazer contato com o nosso secretário? Vamos lá, às 10h15. Não, 10. Ele pediu 10h15. Ah, 10h15? Marcou. Posso mandar um abraço pro Francisco de Lima, meu amigo? Francisco de Lima, ele tá aqui no Face, mandou. Ah, não, isso aqui foi uma hora editado aqui. Francisco de Lima, ele é lá do Joque também, né? Meu amigo, ele tava sem rádio. Ele estava sem rádio, não estava podendo acompanhar o programa. Ele não tá Espero que ele tenha comprado um rádio novo lá. Mas ele pode acompanhar pelo computador também. Não sei se só o computador dele não tiver. Vamos passar aqui o site. Tem o site aqui na. Nós temos aí na comunidade Sociedade e Seus Valores, também tem o site, que é www.radios.com.br barra investida ao vivo junto, barra Rádio Fluminense, tracinho 540, tracinho AM, e barra vestida 1382. Pô, é brincadeira, hein? Essa é verdade. Essa tá difícil do cara ler. A Alba vai. Põe aí no rodapé aí, ô Pedrão. Mostra aí na telinha aí. Mário, fala, meu filho. Fala, Zé Carlos. Não, a Alba tá vendo aqui. Eu tô conversando com a Alba Valéria aqui no nosso Facebook aqui. Tá certo. 21, 25, 30, 90. Mas, ô Jair, a situação do transporte hoje, a gente deseja um transporte rápido, porque nós estamos perdendo muito tempo, não é isso? Para aí o trabalho. Eu acho até que... quer dizer, eu sou um cara muito positivo e acredito, sinceramente, que dessa vez a bendita da linha 3 vai sair. Agora, acho também que, para além da linha 3, nós também temos que estar atentos à questão das barcas. As barcas do Rio para São Gonçalo também é um outro instrumento de mobilidade fundamental para a população de São Gonçalo. É claro que o metrô sairia de Niterói, iria até Itaboraí. É uma movimentação bastante ágil, né? E talvez também a questão da linha direta dos ônibus também, mas as barcas são fundamentais até para desafogar quando você vai à Praça 15 numa sexta-feira e quer voltar para casa, é uma coisa de louco. E se você já tiver essa barca já separada, quem vai para Niterói e quem vai para São Gonçalo, vai facilitar a vida de todos os moradores dos dois municípios. Bom, eu estava vendo a entrevista com o prefeito Neilton, né, na CNT, dada ao Ricardo Bruno. Ele falava do tempo que as pessoas gastam de Santa Isabel ao Gradim. É muito tempo, Egberto, acho que 1h40, 1h20, né? Exato. Agora, com relação a esse BRT, como nós estamos em época eleitoral agora, a gente fica assim preocupado em falar nomes, evitar falar nomes, né? A última vez que foi prometido o metrô linha 3 aqui, da última vez, o prefeito de São Gonçalo ele quis aproveitar a obra e o dinheiro, as verbas que a presidente Dilma colocou à disposição, aliás, colocou à disposição pela segunda vez, já havia colocado em 2010, colocou novamente. Então, o prefeito de São Gonçalo decidiu aproveitar, pegar uma carona e pedir que fosse incluído um BRT. Como o governo do estado, por algum motivo, não quis ou não pôde fazer a obra, então não saiu o BRT. O prefeito, na época, claro, está no direito dele. Ele foi aos jornais, deu entrevistas, explorou politicamente, que eu acho correto. O político ele tem que alardear o que ele faz de bom para a cidade. Ou o que pretende fazer. Ou o que pretende fazer, então ele prometeu esse BRT. Como não foi possível, não foi culpa dele, porque ali era uma decisão do governo do estado. Não saiu. Agora ele está prometendo novamente. Então,
A questão que eu coloco é o seguinte, mesmo sabendo que da outra vez não foi culpa dele, eu gostaria que ficasse... que o morador de São Gonçalo fosse convencido de que dessa vez a promessa será cumprida. Essa é a dúvida que eu tenho. É justamente isso que nós vamos... Porque dessa vez depende dele. É justamente isso que nós vamos e saber tem o dinheiro é do governo né? federal, tem o dinheiro também, né? É justamente isso que nós vamos saber, até porque eu não sei se os gonçalenses que defendem a linha 3 do metrô sabem que nós, com a revitalização de Niterói, não temos mais o traçado do metrô no caminho Niemeyer. Não sei se as pessoas sabem disso. Eu estou deixando passar as eleições para trazer uma pessoa que cobrou isso, né, na Câmara de Vereadores de Niterói, né? Ele é candidato, não posso citar o nome nem trazê-lo aqui, para dizer, ele está oficiando para saber onde está o traçado da linha 3 do metrô. É justamente aonde vão ser construídas aquelas 2 torres gêmeas. Ali perde a área de manobra, segundo o vereador. Então eu estou vendo todo mundo falando sobre isso, né? Linha 3 do metrô, governo do estado, governo disso, governo daquilo, mas eles não sabem que passa isso pela vontade do prefeito e a vontade da Câmara de Vereadores de alojar ou não a passagem da linha do metrô aqui. Eu não sei. Acho que Niterói não precisa da linha 3 do metrô, porque ela já está falando no seu BR, não sei o quê, é um outro nome lá, eu até era para ver no jornal, eu acabei esquecendo, é um sistema também tipo BRT, que vai conectar a Charitas à região oceânica. Bom, então é isso que eu estou querendo mais à frente, Gilberto, saber disso aí, porque aí já vai ser depois das eleições. Está todo mundo apostando, inclusive tem um suplente de Senado aí dizendo que de linha 3 do metrô fulano conhece. Então, meu amigo, conhece sim. Conhece sim. O primeiro protótipo de linha 3 do metrô foi lá, nós vimos uma foto de 2 candidatos em São Gonçalo. Pô, não, Gilberto? Nelson, se você me permite também, essa questão do metrô aqui em São Gonçalo, você sabe que historicamente ela sempre foi usada como moeda de trocas, na seguinte relação, você vota em mim, eu vou fazer o metrô. Só um candidato, sem falar o nome, só um candidato prometeu o metrô para São Gonçalo durante 12 anos. E é preciso que fique bem claro o seguinte... Não, ele não é candidato. Não. Chama-se Sérgio Cabral. Mas esse eu posso dizer o nome. Desculpa. Esse então, eu posso dizer só o nome. Sérgio Cabral só ele prometeu levou 12 vezes. anos, desde quando ele foi candidato a senador, entendeu? E é preciso que fique claro também o seguinte, por 2 vezes o governo federal colocou o dinheiro à disposição. Você sabe disso, que você entrevistou uma política em 2010 conversando sobre esse tema. Eu vi a sua entrevista. Então, dinheiro já houve por 2 vezes, só o Sérgio Cabral prometeu durante 12 anos. Então, vou ser sincero, eu só acredito no metrô de São Gonçalo no dia que eu passar com um ticket lá e entrar. Tá certo. Vai lá, Jairo. Acho assim, não há uma necessidade de que a linha do metrô o VLT, vá até Niterói, desde que a questão das barcas sejam resolvidas até São Gonçalo. Se você tiver a barca, você até desafoga a RJ, desafoga a Niterói-Manilha, e você consegue fazer com que todos os moradores dessa região de São Gonçalo, Itaboraí, Magé, Maricá, que venham em direção ao Rio de Janeiro, possam pegar o metrô até as barcas e das barcas fazer direta para essa 15. Desafoga o trânsito de Niterói, inclusive a Niterói-Manilha. É uma coisa que pode ser resolvida. O problema é a vontade política, de fato, de resolver. Porque de história todos nós já estamos cheios. Bom, nós estamos aproximando aí o momento da entrevista com o secretário. Nós estamos tentando aqui, Zé Carlos, não é isso? Estou tentando aqui pedir a Alba Valéria para me passar o telefone. Não, o telefone está aí, Zé Carlos. Já falou? Eu gravei aqui o telefone, eu acho que está aqui, só um minutinho. A coisa que feita ao vivo é complicada e o troço desorganizado pior ainda, não é isso? Está desorganizado por quê? Aqui não tem nada Não, Nelson que desorganizou. Bom. Nelson que é desorganizado. Olha o Babai, chegando... o Babá está chegando. Essa que é o desorganizado. Eu quero pedir aí, meu amigo finalizar? Pedro, vamos ver se a gente arruma uma cadeirinha ali para o nosso convidado que está chegando aí. Nelson. Não é isso? Sim, pode falar. Posso só finalizar com relação a essa questão da barca? A barca, eu vi o contrato de concessão das barcas, eu vi.
Tem uma cláusula, essa questão da barca para São Gonçalo, ela faz parte do contrato de concessão. Nunca fizeram, não sei porquê, mas ela faz parte do contrato de concessão. Tá certo. Olha só, nós estamos tentando aqui falar com... Já estamos ligando aqui, né? Tentando falar com o secretário, não é isso? Secretário da Elcio, sobre o BRT, né? E nós estamos também recebendo já a presença aqui do ex-deputado Babá, que é do PSOL, está aqui. Vamos falar aqui, dar o bom dia aqui, o nosso... Bom, nós estamos tentando aqui, nós estamos já quase falando com o secretário. Vamos ver aí, Zé Carlos. Nós vamos falar direto daí? Esse telefone não dá, pede para o 92, Zé Carlos. Bom, vamos cumprimentar aqui o nosso convidado Babá para ir ganhando tempo, enquanto fecha a conexão com o secretário de Transporte do município de São Gonçalo. Babá, bom dia. Você hoje vai estar na mesa com Agliberto, né, Mendes, o nosso Jairo Passo, José Carlos e Pedro Lucas. Muito obrigado pelo convite, Nelson. É sempre um prazer estar aqui no programa. E estamos aqui para debater os variados assuntos da pauta que você propôs, certo? Cheguei um pouco atrasado porque tive que pegar 3... Vindo da Tijuca, peguei metrô, barca, para poder esperar um ônibus para vir para cá. Mas finalmente... Esse dia de semana já é complicado, de sábado assim já é mais complicado ainda. Fala mais próximo do nosso microfone. Exatamente. Mas cheguei, finalmente está tudo tranquilo. Bom, Zé Carlos... Ele vai ligar, já deve estar na linha aí. Vamos conversar com o secretário. Vou pedir a permissão ao nosso convidado, vou falar rapidamente com o secretário. Da Elcio, está na linha? Nós estamos... Está na linha? Nós vamos falar agora com o secretário da Elcio, secretário de Transporte do município de São Gonçalo. Secretário, bom dia. Bom dia, é o Nelson Carneiro? Nelson Carneiro falando. Bom dia, Nelson. Bom dia aí aos seus convidados, à produção, aos ouvintes em geral. Tudo bem? Tudo bem, secretário. E falando com você, acho que melhor ainda. Acho que quando a gente estreita assim, um microfone de massa com as autoridades, a gente se sente mais fortalecida, a população se sente mais protegida. E eu quero agradecer, eu sei que sua agenda é intensa, mas agradecer essa oportunidade de você, nesta manhã, né, dispensar aqui a sua entrevista para a gente. Não, é sempre bom esclarecer, porque aparece muita dúvida, né? Com certeza. A gente está vendo aí conversas sobre diversos modais aí, metrô, barca, BRT, BRS, VLT, enfim. É bom a gente bater um papo e esclarecer algumas coisas, pelo menos aquilo que está na nossa alçada. Tá certo. Mas vamos lá, Nelson, diga lá. Secretário, eu acompanhei atentamente a entrevista do prefeito Neilton Molina no canal CNT, né, dada ao jornalista Ricardo Brum, e sobre um novo sistema de transporte que pode ser implantado e com rapidez em São Gonçalo, que é o BRT. E gostaríamos que o senhor falasse alguma coisa sobre esse projeto. Sim, bom, eu estava ouvindo o seu programa aí e alguns convidados comentando a respeito de metrô, barca e tal. Só para a gente pontuar bem direitinho, metrô e barca são iniciativas de outras esferas de governo. Com certeza. Governo estadual e com suporte do governo federal, porque são empreendimentos de grande vulto. O BRT, que o prefeito falou, foi um projeto que ele mandou para o governo federal e conseguiu a liberação agora, recente, há uns 20 dias atrás, de recursos para fazer o projeto de concepção desse modal de transporte, BRT. A linha que se pretende fazer, basicamente são 2 linhas de transporte de grande capacidade de transporte coletivo, vamos dizer assim. Uma que vai de Santa Isabel até aproximado Gradim e outra que vai de Neves até Guaxindiba. Então, se a gente tiver esses 2 corredores para grande capacidade de transporte coletivo, o que a gente imagina é que a gente vai desafogar um pouco a cidade de São Gonçalo, inclusive com repercussão na RJ-104, na Alameda São Boaventura, na BR-101, enfim, porque todas essas vias servem para ligar algum município, ou São Gonçalo mesmo, com Niterói. Sim. E a nossa região fica totalmente congestionada, até por falta de um transporte coletivo de grande capacidade. Sim. Muito bem. Esse BRT,
Então, o que houve foi que foi liberado cerca de 9 milhões para elaboração do projeto. Isso só para elaborar o projeto da obra. Só para elaborar o projeto, não é isso? Exatamente. Estudo técnico, os impactos, é isso, né? Os 9 milhões. Levantamento de pessoas que estão no leito da antiga estrada de ferro, que precisam ser remanejadas, quantas pessoas vão ter, qual é o melhor traçado, qual é o melhor local para colocar a estação. Sim. Enfim, é um projeto de engenharia. Sim. A obra propriamente dita é coisa de 300 milhões. E aí contempla indenizações, de desapropriações, pavimentação, alargamento de rua, reurbanização de bairros, enfim, uma construção de estações, pátio de manobra. Quer dizer, a obra é outra etapa. Então, dentro de um cronograma que a gente possa imaginar, a gente tem, assim, mais uns 20 dias para mandar para o governo federal um documento chamado Termo de Referência. Sim. Esse termo de referência descreve para o governo federal o que vai ser feito no projeto. Aí depois vem, o governo federal aprova isso, tudo com envolvimento da Caixa Econômica, né? Com a engenharia da Caixa Econômica. Aprova o termo de referência, a gente abre a licitação para uma empresa fazer o projeto. Sim. E aí então tem o tempo da licitação, depois tem o tempo da contratação e aí tem o tempo de execução do projeto. Sim. Isso nós vamos chegar no ano que vem. Sim. Tá certo? Mas aí... licitação e execução de projeto chega no ano que vem. Provavelmente, Sim. no segundo semestre do ano que vem, é que nós teríamos capacidade de licitar a obra. Ah, sim. Tá? Para licitar, bom, né? Então, desculpa aí que eu falei muito, às vezes é melhor você ir perguntando e eu respondendo. Né? Não, o senhor está no caminho. Eu, por exemplo, aqui o prefeito falou em 318 milhões, 310 milhões, e sujeito a reajuste no curso, né? Porque hoje, com a inflação que está aí, que todo mundo nega, mas ela é visível a todos, né? Exatamente. Não é isso? Exatamente. Com certeza esse projeto vai sofrer alterações de custos. Mas tudo bem. Mas com relação ao custo-benefício, também dentro desse projeto, o secretário, estaria já se prevendo o valor da passagem? Ou se realmente esse projeto vai facilitar aquele projeto do prefeito, que seria a redução da passagem a R$ 1,50? Como é que está isso? Eu estava ouvindo vocês falando aí, teve um convidado seu que falou assim, o que nós mais queremos no transporte coletivo é chegar rápido ao destino. Ah, sim. Uhum. Não é? Hoje, a grande demanda, se você fizer uma pesquisa, as pessoas querem chegar rápido ao destino. Com certeza. E aí optam, muitas vezes, pelo transporte individual, até você ver o crescimento do mototáxi, vamos dizer assim. Por quê? A pessoa está com pressa de chegar. Com certeza. E aí, quanto mais você coloca o transporte individual na rua, mais congestionado fica o trânsito. Com certeza. A redução de tarifa é uma coisa que a gente pode conseguir tecnicamente, até aumentando a quantidade de usuários dentro do modal. Digamos que você transporte, em média, 100 passageiros dentro de um BRT, 200 passageiros. Isso favorece a redução de transporte individual na rua, diminui custos operacionais, diminui poluição, diminui risco de acidente. Enfim, a gente tem uma série de ganhos que não diretamente a tarifa, que podem beneficiar a população. E com esse benefício generalizado, a gente pode tecnicamente até trabalhar a redução de tarifa. Você sabe, provavelmente, tão bem quanto eu, porque do jeito que você falou de São Gonçalo, você deve conhecer bem. São Gonçalo eu vivo em São Gonçalo desde 74, secretário. Passei a minha vida toda morando no Alcântara, onde eu tenho meu escritório, tenho tudo ali. Conheço todos os problemas de São Gonçalo, inclusive da promessa das barcas, na época do governo Moreira Franco. Eu até fiquei emocionado quando o Moreira Franco, nos idos de 80, nos apresentou um projeto de integração. Olha, estou falando de 1980. Inclusive, eu divulguei, que eu já fazia um trabalho de divulgação e fiquei até emocionado. Mas não é esse o caso, nós estamos hoje em um projeto objetivo do qual o senhor está falando, né?
Então, como conhecemos bastante, eu também estou em São Gonçalo desde 1959, nasci em 58, em 59 fui para São Gonçalo e nunca mais saí. Sim. Só saí para trabalhar por aqui, por ali, mas a família sempre aqui, esposa e filhos, muito bem. A gente sabe que São Gonçalo tem uma população muito grande, uma arrecadação tributária pequena e uma iniciativa unilateral de redução de tarifa, ela é altamente comprometedora de outras iniciativas. Então, eu, particularmente, tenho conversado com o prefeito que nós temos que otimizar o transporte coletivo. Sim. E aí criar as condições técnicas para não desassistir outras áreas, reduzindo a tarifa de forma consistente e perene. Sim. Porque fazer redução e você criar outros problemas é um risco muito grande. Tá então, a gente tem que ter isso como visão, como promessa do prefeito. Nós temos que trabalhar nesse sentido, mas não podemos também desestabilizar o sistema de transporte de uma cidade que transita nela mais de 300 mil pessoas diariamente, até porque é uma cidade que a gente chama de dormitório, né? Muita gente vai trabalhar em outro lugar. Tá certo. Então, o prefeito, ele tem muita responsabilidade e essa iniciativa do BRT caminha justamente nesse sentido que você está falando aí, que é o de redução de tarifa. Veja só, se nós não reajustarmos tarifa, por exemplo, você já trabalha com redução. Se nós otimizarmos o transporte, se nós reduzirmos acidentes, reduzirmos poluição, você está criando um benefício muito grande para a população e eu acho que a gente pode criar, depois disso, todo um sistema de integração, onde linhas coletoras vão trabalhar alimentando essa linha troncal que seria do BRT. Então, Sim. nós reestruturaremos todo o transporte da cidade em função da implantação dos BRTs. Tá Que certo. não está previsto apenas para essa direção, não. Nós temos discutido com outras esferas de governo sobre a implantação de BRT na RJ 104, na RJ 106, enfim. Eu acho que chegou a hora da gente trabalhar seriamente o transporte coletivo de São Gonçalo, e independentemente de eleição, de 2 em 2 anos, como a gente tem, Sim. a gente trabalhar um projeto de engenharia consistente, de modo que os governantes que sucederem não consigam, vamos dizer, sair fora daquele rumo traçado direitinho. Entendeu? Tá certo. Ô, secretário, só para a gente concluir, eu espero até que em uma outra oportunidade o senhor possa estar aqui conosco ao vivo para a gente falar sobre o problema de Niterói. Aqui ao vivo, acho que vai ser muito importante a população perguntando ao senhor, porque a pergunta, às vezes, do apresentador, do comunicador, às vezes não chega nos anseios da população, e eu espero contar. Eu sei que o senhor é uma pessoa capacitadíssima, eu sei quem é o senhor, sei das suas qualidades, sei da sua determinação, sei da sua parte ética no desempenho das funções, e isso nos engrandece. Agora, só para concluir, por exemplo, nós temos a viabilidade do metrô, uma vez o governo federal aprovando e chegando junto, como diz na gíria, isso daqui, há 18 meses, com certeza, segundo o prefeito Neilton Mulim, já estaríamos iniciando essas obras. Essas obras iniciariam independentemente da construção da linha 3 do metrô ou do VLT, né, como diz por aí, seria independente disso, porque nós vamos tirar pessoas de São Gonçalo, Santa Isabel, e deixar no gradinho São Gonçalo, né? Não chegaria a Niterói. E aí, com relação às barcas, como é que é isso? Se não sair as barcas também, vamos ter o BRT? O BRT? Isso daí deixa eu esclarecer bem isso aí, porque o que a gente está concebendo nesse projeto são 2 corredores de grande capacidade. Um de Santa Isabel até Gradinho, certo, e outro de Neves até Guaxindiba. Sim. Então, nós teremos 2 corredores. Se nós tivermos o BRT, digamos que nós não consigamos chegar no Gradinho, porque o Gradinho não seria um ponto de interconexão com outro modal de grande capacidade. Se a gente momentaneamente para na Vila Laje, por exemplo, e integra com outro corredor que venha de Marambaia, independentemente de ter o metrô, isso já facilitaria muito a vida das pessoas, principalmente daquelas que moram em Santa Isabel. Sim. Eu costumo dizer que o pessoal que mora para aquela região de Barracão, Santa Isabel, Pacheco ali,
paga um grande, vamos dizer assim, pedágio pelo tempo que fica dentro do transporte coletivo ou dentro do transporte individual, principalmente nas horas do rush. Sim. E essa é a preocupação do prefeito, de melhorar a qualidade de vida daquelas pessoas que lá estão e abrir espaço, porque lá é uma área muito agradável, muito salubre para construção e moradia. Você melhorando o transporte para aquela região, você beneficia diretamente quem está lá, e indiretamente você abre espaço para melhoria e construção de outras habitações, que a gente trabalha num futuro não muito distante, com a possibilidade de ter o Comperj. E aí invertermos e termos muita gente morando em São Gonçalo e trabalhando no Comperj e em indústrias vinculadas ao Comperj. Nós estamos também com um polo industrial sendo implantado em Guaxindiba, com construção de fábricas, implantação de outras empresas lá. E isso tudo atrai para São Gonçalo um interesse de moradia. E eu costumo dizer até o seguinte, para uma pessoa de classe C, morar em São Gonçalo é muito mais agradável do que morar em algumas localidades da cidade do Rio de Janeiro. Tá certo. E se você tiver um transporte adequado, as pessoas vão morar, porque o grande sofrimento da população atualmente é com o transporte. É lógico que existe a questão da segurança pública, existe a questão da saúde, da educação, Tá certo. mas o transporte afeta todo mundo na hora que vai trabalhar. Tá então, ou estudar, enfim. Tá é uma bom. coisa que preocupa a gente. Tá bom, secretário. Eu quero agradecer aqui a sua participação, tá? E já deixar aqui no ar, depois que passarem as eleições, acomodarem a poeira, o senhor vir aqui para a gente bater um papo mais longo sobre isso aí, inclusive não só sobre o transporte, o BRT, mas também com relação a dificuldade que nós temos, às vezes, no transporte para as periferias, né? Que o BRT ela vai atender um canal, mas tem que ter alimentação, tem que ter os pontos alimentadores, não é isso? Exatamente. Mas, secretário, eu quero agradecer essa oportunidade de falar contigo e, com certeza, no próximo programa eu vou estar debatendo aqui com outras pessoas com relação a esse transporte que é muito importante para São Gonçalo. Tá legal, secretário? Muito obrigado, Nelson Carneiro. Estou sempre à disposição, vai ser sempre um prazer participar do seu programa e falar aí para a população de São Gonçalo, porque eu tenho um carinho muito especial. Eu quero que o senhor leve um abraço aí ao nosso prefeito, né, o prefeito da cidade, e também um abraço à nossa subsecretária de Comunicação Social, que é a Alba Valéria, né, que intermediou esse nosso encontro. Tá legal, secretário? Tá certo. Um grande abraço aí. Obrigado, hein? Tudo de bom. Felicidade. Bom, nós acabamos de uma entrevista aqui com o secretário, né? E no próximo, essa não é um assunto que está em nossa pauta, mas eu não sei se vocês gostariam de falar alguma coisa aí rapidamente para a gente entrar no... Tá certo. Bom, nós estamos aqui com a presença do ex-deputado federal Babá, que é do PSOL, e também nós estamos com a presença do Egberto, né, que é um historiador, não é isso? Posso dizer isso? Né? Quase não. Isso, historiador já está no sangue, né? Não é só a faculdade que... Né? E nosso amigo Jairo Passo, né? E nós também estamos recebendo aqui a presença do jornalista Pereirinha, que nós saudamos ainda há pouco, fez aniversário essa semana, não é isso? Dia 22, né? Mas eu gostaria de começar, nós colocamos na pauta aqui, Babá, o Egberto e o nosso amigo Jairo, o Brasil de hoje, de ontem, e o que queremos para o futuro. Intervenção estatal, uma nação com dívida ou sem dívida, com ou sem inflação, a relação do homem e o capital, a miséria, a linha da pobreza, classe média, a inclusão e a exclusão no social, segurança no trabalho, salário digno, citamos uma luta dos professores e da polícia por melhores salários, das privatizações, das parcerias privadas e da não estatização. Eu gostaria que começar aqui pelo nosso amigo Jairo Passo, para ele falando sobre o nosso Brasil de hoje e o que queremos para o futuro. Bem, é um tema bastante amplo, muito diversificado. Eu gostaria de dizer que, a princípio, podemos começar por
entender que temos um Brasil hoje melhor do que tivemos há 12 anos atrás, tem uma referência aí mais ou menos de governo, e é um país que ainda tem graves problemas a serem resolvidos. Temos um país que avançou em vários segmentos da nossa sociedade, mas não existe governos que sejam totalmente coerentes com o seu próprio discurso e muito menos com a sua prática. Mas podemos reconhecer que é um Brasil diferente na sua política externa, na sua política interna, nas suas relações com a sociedade, principalmente com o segmento mais humilde da sociedade. E acho que o Brasil ainda pode avançar muito mais e está no caminho certo. Precisa fazer algumas correções e, fazendo essas correções, acho que a gente pode ter um país que todos nós almejamos e queremos. Uma proposta, por exemplo, de melhorias do Brasil hoje, que o PT fez ao longo das suas, antes de chegar ao poder e hoje, quanto nós teríamos já mais ou menos completado o projeto do PT hoje no Brasil, com relação de propostas positivas? Olha, uma coisa é a proposta de partido. Isso independe do partido. A outra coisa é tornar uma proposta uma prática de governo. Uma realidade. Uma realidade. Porque o discurso e ter o discurso diferente da prática não necessariamente é uma mentira ou engodo. São realidades que você às vezes enfrenta. Nós estamos num país democrático, nós temos relações republicanas que se dão nos âmbitos do executivo, do legislativo e do judiciário, e nem sempre aquilo que a gente deseja se torna realidade por conta dessas relações, né? Nenhum partido hoje possui no Congresso a maioria, precisa fazer composições. Essas composições, uma coisa é você querer governar com o seu programa para todos, outra coisa é você implementar seu programa e ter que fazer o debate, a discussão com concorrentes que pensam diferente de você, e aí tem que fazer composições, e essas composições acabam muitas vezes inviabilizando o projeto original de um determinado partido, A, B ou C, seja ele qual for, e por isso criam algumas dificuldades, e parece em alguns momentos que isso são apenas discursos de retóricas ou contradições, mas na verdade a contradição ela existe por conta do próprio conjunto das relações democráticas. Mas por aí. Por aí. Gilberto, o Brasil de ontem, de hoje e do futuro, como é que você vê? Você que é um historiador, você é uma pessoa que além disso tem na veia o sangue da política, não sei se partidário ou não, mas o sangue da política, porque isso faz parte do ser humano, né? O natural da coisa, né? E, né? Somos por essência um homem político. Como é que você está vendo o Brasil de ontem, de hoje e do futuro? Nelson, eu vejo o Brasil sempre melhor, sempre caminhando para frente melhor, porque qualquer situação que a gente for analisar, nós não podemos nos prender a um período de 1 ano ou 2. Então, se a gente for para uma biblioteca ou em casa mesmo, através da internet, vamos estudar o Brasil como era 10 a 15 ou 20 anos atrás, nós sempre vamos verificar que o mundo caminha para frente, o mundo está sempre melhorando. O que acontece é que nós sempre lidamos com problemas novos que vão surgindo. E os problemas novos, principalmente os negativos, os que são negativos, ocupam muito espaço, dá a impressão que está tudo muito ruim. Não é verdade. A história caminha progredindo. Então, o Brasil hoje é um Brasil muito melhor do que 20 ou 30 anos atrás, se a gente for fazer esse levantamento. Então, sob esse aspecto, sob esse ponto de vista, eu tô tranquilo, estou otimista. Eu acho que o Brasil hoje é melhor do que era, mas vai ser melhor ainda porque a história funciona assim, a sociedade funciona assim. A sociedade ela vai mudando prioridade. Se a pessoa tem fome, a prioridade é comida. Porque você de barriga vazia, você não pode pensar em mais nada. Mas uma vez que essa pessoa subir um degrau e está alimentada, essa pessoa já vai ter outra preocupação. Ou a cultura, ou o emprego, ou a corrupção. E assim a gente vai subindo de degrau em degrau. Nesse momento, os dois maiores problemas que eu vejo no Brasil
é uma questão dos nossos políticos. Aqui eu não estou falando desse ou daquele partido, não. Todos os níveis no Brasil essa prática, federal, estadual e municipal. Os nossos políticos, as nossas autoridades públicas, e aí é preciso a gente compreender que a nossa democracia ainda é jovem, ainda está sendo aperfeiçoada ainda, eles não conseguem entender, ou eles fingem que não entendem a diferença entre Estado, República, partido, governo. Eles juntam aquilo tudo e se apoderam como se aquilo fosse uma coisa dele do partido. Mas isso não acontece só na União, não. Se apropria. É como se fosse deles. Não, isso aqui é meu, eu ganhei eleição, isso aqui é meu. O Estado é meu, a República é minha, é tudo meu. Mas isso em todos os níveis. Em Brasília, no governo do Estado, no município. É assim. Então, nós vamos precisar de um longo tempo para essas pessoas começarem a entender a divisão de poderes e respeitar o espaço de cada um. Porque um prefeito é adversário do outro, ganha a eleição, vai pintar. A escola era azul e vai pintar de vermelho. Mas por que vai pintar de vermelho? O vermelho está na cor da bandeira do município? Nós tivemos a Copa do Mundo agora, pouca gente percebeu. O símbolo da Copa do Mundo era verde e amarelo, estava lá 2014 em vermelho. Mas por quê? Tem vermelho na bandeira brasileira? Então, essa dificuldade, que não sei se é de propósito eles têm, esse é um grande problema que está nos atrapalhando muito. Nós temos projetos, programas para daqui a 1 ano, para daqui a 2 anos, para ganhar a eleição, mas não temos um projeto constante que quem entre, respeite e continue. Esse é um grande problema. E o problema da corrupção, porque o problema da corrupção é porque a sociedade brasileira, incluindo o judiciário, só entende como bandido quem bota uma arma em cima de você. Agora, se o cara rouba dinheiro da escola, da merenda, da saúde, não, ele não é bandido, ele tem um tratamento especial. Enquanto isso não for corrigido, não haverá solução. Não haverá solução. Não. Babá, Brasil de ontem, de hoje e do futuro. Para analisar o Brasil, nós temos que entender o mundo, né? Então, o mundo vive sob uma crise econômica muito grande e o outro lado dessa crise econômica é a acumulação na mão de poucos. Isso não só no Brasil, mas no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos, né, que é a meca do capitalismo e tudo mais. Tá certo? Então, o que nós estamos vendo no Brasil nesses últimos anos é algo que nós temos que analisar, é hiperconcentração e a ampliação do número de bilionários e de milionários no país. E o outro lado, o reverso dessa medalha, que ninguém quer discutir isso aí, é a violência urbana. O resultado de uma crise econômica, ela se expressa através da violência urbana. E isso tem ampliado profundamente no Brasil, da pequena cidade às grandes capitais, né? E isso é um problema gerido pelo problema econômico. Corrupção é uma parte disso aí, tá certo? E, evidentemente, o que se vê é que os corruptos raros estão na cadeia, né? Que seria dar um exemplo para esse país. Mas a justiça, que também faz um tripé nessa política, ela acaba condenando os pequenos e não condena os grandes. Agora mesmo o Ministério Público analisa, manchete de jornal hoje, é de que as investigações que estavam sendo feitas pela Corregedoria da Polícia Militar estava pegando só os corruptos de baixo. Os principais corruptos estavam sendo aliviados. E agora, com a investigação, foi se detectar que era a cúpula da PM totalmente envolvida num processo de corrupção. Então, essa é uma discussão que nós temos que travar para ver se efetivamente esse país mudou ou continua, na verdade, a velha ciranda. E ganha um governo, aí distribui-se cargos, faz-se as alianças, evidentemente, eleitorais ou eleitoreiras, que é o que está colocado. Enquanto não se for revertido esse problema, nós não temos condições de avançar. E um outro problema, que eu acho que é parte desse debate, é a questão da dívida pública, né? Aonde vai parar a dívida pública brasileira? Tá certo? Porque isso retira dinheiro da saúde, da educação, da habitação, do saneamento, para poder pagar juros abusivos aos banqueiros. Mas o Brasil, que já emprestou dinheiro ao FMI, tem que falar em dívida? Isso é um grande engodo, né? De que o Brasil emprestou ao FMI. Isso foi uma grande jogada eleitoral do governo Lula em 2005 para 2006, que era um ano eleitoral, e que disseram que tinham quitado a dívida pública externa, né? Que, na verdade, eram contratos firmados lá atrás, que muitos países não conseguiram pagar, tá certo? De 17 bilhões de dólares.
e mais 4 bilhões que supostamente o Brasil emprestou ao FMI. O resultado disso tudo é que houve uma ampliação na dívida interna do país. De que forma? É que os 17 bilhões de dólares que foram retirados da reserva cambial, que é uma reserva que fica sob controle do FMI, é certo? Foram tirados 17 bilhões mais 4 bilhões, portanto 21 bilhões de dólares. E na época o dólar estava valendo R$2, não é certo? Só que os contratos que tinham sido firmados anteriormente, o juro era de 4% ao ano. E aí o que aconteceu? No mesmo período, o governo emitiu 34 bilhões de reais em títulos da dívida pública interna, com juros de 19% ao ano. Então, isso não se quitou a dívida, tá? Daí o resultado. A dívida externa do Brasil é hoje 402 bilhões de dólares. A dívida interna, que são dos títulos que o governo joga no mercado, está em torno de 3 trilhões de reais. Isso em números? Em números, não é certo? É essa a situação. Porque nós temos que analisar isso, porque é uma discussão que tenta se esconder, mas que isso vem causando grandes problemas e graves problemas. Agora estava discutindo transporte, se discute habitação, se discute uma série de coisas. Mas se não se efetivamente parar com essa sangria de dinheiro que vai para os banqueiros nacionais e internacionais, tá certo? Não tem como resolver o problema social desse país, tá certo? E isso é um debate que tem que ser travado, correto? Porque eu finalizo aqui para dar um exemplo. Fernando Henrique, quando assumiu, a dívida interna, que são dos títulos lá do governo brasileiro, era 61 bilhões de reais. Em 8 anos de governo Fernando Henrique, foram pagos 400 bilhões de juros e 200 bilhões de amortização. Se pagou 600, tá certo? As estatais foram vendidas por 100 bilhões. Então, se pagou 600, 6 vezes o valor das estatais foram vendidas. E a dívida, que era de 61, terminou em 640 bilhões. O governo Lula pegou em 640 bilhões, em 8 anos foi pago 2 trilhões e 300 bilhões, e a dívida, que era de 640, saltou para 2 trilhões e 200 bilhões. Isso é um câncer, não para de crescer, basta ver agora. Só este ano, no governo da Dilma, só de juros e amortização, vai ser pago 1 trilhão e 2 bilhões. E para o ano que vem, no orçamento que foi para o Congresso Nacional, já está destinado 1 trilhão, 300 e poucos bilhões para juros e amortização da dívida. Aí não tem como resolver o problema. Essa é a discussão. Portanto, as jogadas eleitorais podem ter dado votos ao Lula, mas, efetivamente, o problema não foi resolvido. Tá certo. Pereira, nós estamos recebendo aqui o jornalista Pereira da Silva, ainda há pouco homenageamos ele aí com um bolinho aí virtual, né? Pelo seu aniversário. E nós estamos recebendo aqui o jornal Metro, né? Metro, jornal Metro, né? Negócio nem é a Metro, né? Nem é notícia Metro, não. É mesmo na mesma pautagem dos jornais tradicionais. Muito obrigado aqui pela homenagem que você faz ao nosso programa, Pereira, aqui, inclusive novo salário mínimo em debate na Rádio Fluminense, que aconteceu no nosso programa, inclusive com a sua participação. Muito obrigado pela essa deferência. E você está chegando aqui, eu gostaria que você desse também uma apreciação aí sobre o nosso tema, o Brasil de ontem, de hoje e da manhã. Veja bem, eu ouvi Jaro Passos, ouvi o Alberto, ouvi o Babá, e os três eu respeito muito, mas o ponto fundamental do Brasil não foi tocado. Por exemplo, investimento. Houve crescimento, houve, mas o crescimento isso é natural. Quando há investimento, no governo Lula houve um certo... Eu nunca vi, por exemplo, o governo federal fazer a operação tapa-buraco. Isso é falta de planejamento. Não houve investimento em infraestrutura. Na questão da energia, não se investiu em linha de transmissão. Então, vem esses apagões por aí. Quando houve o Lula reuniu todos os programas sociais no Bolsa Família e foram criados no governo anterior, no governo Fernando Henrique Cardoso. No governo Lula, quem mais ganhou dinheiro foram os bancos. O Babá sabe disso muito bem. Acabou de falar isso aqui. Então, se nós tivemos um certo crescimento nesses 8 anos do governo Lula,
tivemos em função da preparação do terreno que foi feito no governo anterior. Quando a Vale do Rio Doce dava prejuízo, hoje é uma das 5 maiores empresas do mundo. A CSN dava prejuízo, hoje é uma das 10 maiores empresas da metalurgia do mundo. Os arros, e antes era a roça, como... Fernando Collor de Mello denunciou. Hoje nós temos investimento e geração de emprego, mas tudo isso... Agora, na infraestrutura, não houve investimento nenhum. Na infraestrutura portuária, por exemplo, não houve investimento do governo dos petistas. Babá falou sobre a dívida interna, realmente é. A dívida saltou para 2 trilhões e 200 milhões. A dívida interna é dívida interna. Dívida interna é o governo tomando o dinheiro dos bancos e pagando juros. Ele não está pagando a dívida, está pagando juros em cima da dívida. Então, e tem um programa de reserva monetária para pagamento da dívida interna, dos juros. Então, faltou dos governos petistas, investimentos com relação à corrupção. No governo Fernando Henrique, os principais sindicatos nacionais e estaduais estavam nas mãos do PT. Ciro Garcia, por exemplo, era presidente do Sindicato Bancário do Rio de Janeiro. PT. O fisco, telecomunicações PT. Por que naquela época não havia escândalos de corrupção? Só no governo petista. Será que os petistas ficaram de fora do governo? Ficaram com raiva do governo Lula? Do governo Dilma? Então é isso. Quer dizer, a questão da moralidade pura e falta de investimento. Esse é o problema do Brasil de hoje e será também o de amanhã. Mas, Gilberto, até dentro disso aí, eu gostaria porque se fala muito em dívidas, ou até esse desajuste de informe que tem ou não tem dívida, mas de uma certa maneira, quando se fala em não investimento, por exemplo, o Pereira citou ali, citamos, por exemplo, os aeroportos, as estradas, as rodovias, transporte de massas, nós estamos aí o exemplo de São Gonçalo, promessas e promessas da linha 3 do metrô e não acontece, mas houve um investimento que esse eu não sei, que às vezes não aparece, nós não conseguimos contabilizar, que é o investimento da inclusão social. O combate à miséria, a linha da pobreza, a classe média, a inclusão ou a exclusão. Né? Alguém disse que nós estamos incluindo na classe, tirando da linha da miséria, mas também não podemos esquecer que a classe média está pagando, está sendo também excluída do processo por alijamento dos seus salários, do que tem que se pagar, porque se descontar no contra-cheque da classe média é mais fácil que se descontar do banqueiro, do empresário e etc. Como é que você vê isso aí? Perdemos para um lado, mas ganhamos para o outro, do investimento, do social? Sim, eu penso assim, eu vejo que o governo do PT, ele, em alguns setores, ele produziu avanços, resultados para a sociedade brasileira. E em outros, ele realmente deixa bastante a desejar. Mas, se você permite, esse comentário sobre a questão da dívida, eu queria fazer um comentáriozinho rápido. A dívida interna realmente é uma coisa que preocupa. A dívida interna ela está descontrolada. Agora, a questão da dívida interna é o seguinte: todos os países no mundo, inclusive os mais desenvolvidos, os mais adiantados, Portugal, Espanha, Estados Unidos, todos eles lidam com essa questão da dívida externa. O problema não é o montante da dívida externa. O problema é saber, e eu não tenho esse dado aqui, estou sendo sincero, economia não é o meu forte, o problema é saber qual é a relação da dívida interna com o PIB. Se a relação da dívida interna brasileira estiver muito alta em relação ao produto internacional bruto, interno bruto, que são as riquezas do país, aí nós estamos em dificuldade. Então não tem esse dado, mas a dívida interna, todos os países lidam com isso. Agora, eu quero muito falar uma coisa aqui. Essa questão da dívida externa, eu acho que há muitos anos que está havendo um grande mal-entendido. Na verdade, o Brasil nunca quitou a dívida externa. Esse governo está aí, quando ele assumiu, ele quitou as dívidas com o chamado Clube de Paris, que era um grupo de banqueiros que tinha lá fora, quitou a dívida com o FMI. Tudo bem.
A dívida externa é o seguinte, há um grande mal-entendido nisso. O Brasil hoje, agora, é o relatório oficial do Banco Central, agora dia setembro, dias atrás, o Brasil tem hoje em caixa, em reservas internacionais, aproximadamente, não estou dando número exato não, aproximadamente 380 bilhões de dólares. O Brasil tem esse dinheiro. A nossa dívida externa, e eu peço desculpa ao Babá, porque eu acredito que ele tem um número mais atualizado que o meu, que ele falou em 400 bi de dólares, né? O número que eu encontrei pesquisando foi aproximadamente 320 bi de dólares, tá? Mas não é um número exato. Então, a economia é assim, se eu tenho 380 bi e eu devo 320, eu vou lá, um dia o presidente amanheceu mal-humorado, vai acabar com esse problema, quanto é que ele deve e paga? Não pode ser feito isso. Não é permitido. O país ficaria enfraquecido. Então você não pode quitar. O que faz? Vai amortizando. Mas tecnicamente, vai manter a dívida. Tecnicamente, quando um país tem mais dinheiro em caixa do que ele deve, tecnicamente ele deixa de ser devedor, passa a ser credor, e aí se diz que pagou. Tá? Mas na realidade ela nunca foi paga, não. Então nós temos reserva. Acima do que nós devemos. Bom, nós vamos rapidamente para o intervalo. Já deixo aqui uma pergunta para o nosso amigo Jairo Passos, né? O Jairo deixou transparecer que algumas dificuldades que existem, às vezes é na relação me parece, ele não citou isso, mas se fala muito na sustentabilidade. Aquela interligação de partidos, hein? Por gentileza? Hein? Pode falar assim. Governabilidade, né? E aí nós vamos ver com o Jairo, com relação à citação das dívidas e com relação aos benefícios que tem da inclusão social, que inclusive acho que a ONU deu alguma coisa, falou algo sobre a linha da pobreza, a linha da miséria que estaria diminuindo, temos mais pobres no Brasil e etc. Rapidamente, vamos, Pedrão, para o nosso intervalo e a gente volta com Jairo Passos falando sobre o que eu acabei de explanar aqui. É com você, Pedrão. Não sai daí não, que é rapidinho, hein? Estamos apresentando Sua Cidade e Seus Valores. Com vocês, Nelson Carneiro. ZYJ 450, Rádio Fluminense AM, Rio de Janeiro. Voltamos a apresentar Sua Cidade e Seus Valores. No comando, Nelson Carneiro. Fala, Nelson. Estamos de volta com o programa. Estamos de volta com o programa Sua Cidade e Seus Valores. Aqui o negócio é o seguinte, tem hora que a gente fica meio perdido aqui. E eu quero passar esse microfone aqui pro nosso amigo José Carlos Rocha, ô Pantera. Ô, meu amigo Nelson Carneiro, estão vendo aqui pelo Facebook, isso aí. Tô falando com o Babá, tá vendo, Babá? O André do bairro de Irajá, no Rio de Janeiro, ele diz o seguinte, uma falta de respeito com o povo do município de Irajá, do bairro de Irajá. Colocaram os aparelhos de ginástica dentro da quadra da Praça Mato Grosso, em Irajá. A quadra de vôlei, onde as crianças brincavam, né? Faziam ensaio de quadra, festas juninas, né? E colocaram aparelhos de ginástica dentro da quadra, Nelson. Esse nosso amigo André, lá do bairro de Irajá, no Rio de Janeiro. A Maria Conceição agradecendo os parabéns que você mandou pela passagem do aniversário dela. Acho que ela está lá no sul, não sei se é Curitiba ou ela agradeceu aqui, você mandou não é isso? Um abraço, é verdade. Na minha colega, né? Minha colega de função, né? E aqui vendo aqui a Maja Jardim América, né? Veículo leve sobre trilhos, livrou 20 cidades francesas do colapso no trânsito. Aqui está a Maja Jardim América. Tá certo, quero agradecer os ouvintes, né? E nós vamos, Zé Carlos, nós vamos abrir o nosso microfone para perguntas, tá? As pessoas, se quiser fazer alguma pergunta aqui à mesa, por favor, não se dirija a ou B, porque aqui a nossa mesa é sólida. Que faça pergunta à mesa, que aí a gente distribui aqui a pergunta. É o 21, 25, 30, 90. Você pode fazer a pergunta. Por favor, não faça pergunta de cunho pessoal aos nossos convidados, porque realmente aí não dá. Tá legal? E a gente aí mantém todo o respeito aos nossos convidados. Quem lida com política, né? Sempre, quem lida com graxa, normalmente suja a veste, né? Não estou querendo dizer aqui isso, mas o que acontece é o seguinte,
as perguntas têm que ser dirigidas à mesa e sobre o assunto. Mas, Jairo, nós estávamos falando sobre dívida, etc., e aí surge a questão do social, que eu acho que hoje é um consumo de verba. Lamentavelmente, a gente não tem tido a transparência dessas verbas no social. Por exemplo, o PAC, ele veio para uma situação de social, PAC 1, PAC 2, PAC 3, e esse investimento às vezes não tem transparência, mas nós temos informes de fora, né, de organismos internacionais, falando sobre a redução da pobreza no Brasil. Eu gostaria que você falasse sobre isso. Sobre a questão dos investimentos nos programas sociais, eu acho que tem um programa que acho que é muito interessante, criado no atual governo, que é o Portal da Transparência. Acho que o Portal da Transparência, ele é subutilizado pela população, até pela mídia. Você acha que a população não tem interesse de consultar isso? Eu acho o seguinte, existe uma coisa, e nós que trabalhamos com o público, a gente sabe disso, eu que sou dirigente sindical, inclusive, tem aquela coisa eu prefiro a informação mastigadinha, aí muitas delas, aquela informação que me apetece, que alimenta aquilo que eu acredito, do que ir às fontes, estudar as fontes e ver de fato o que é e o que não é. Então, ao simples fato de alguém dizer que há um fato X, a partir do momento que aquele fato me apetece como cidadão, eu transformo aquilo numa verdade absoluta. Mas não vou à fonte checar, não vou fazer as contradições, as comparações dos dados. E isso é um problema, eu não sei se é um problema já, mas no Brasil isso é um problema de fato. Você vê acompanha o Facebook, isso é uma coisa impressionante. Outro dia puseram uma imagem dizendo assim, esta mulher recebeu o Bolsa Família. E aí, num lugar miserável, que é uma coisa impressionante. No dia seguinte, a mesma foto aparecia, de alguém fazendo esse contraponto, era uma foto do Haiti, da devastação do terremoto do Haiti. E pegaram aquela foto e tornaram uma realidade. Para as pessoas que não foram investigadas, não foram saber da realidade, aquilo era um fato. E não era um fato, era uma mentira crescida, e que as pessoas, às vezes, somam isso com a verdade, porque aquilo diz a elas, aquilo que interessa a ela torna aquilo, vai reproduzindo aquilo como uma verdade absoluta, o que não é. Então, o Portal da Transparência, ele está aí, acho que é importante, é um instrumento interessante que as pessoas devem pesquisar, devem acompanhar. Agora, com relação também à questão dos programas sociais, eu acho que o atual governo, os governos petistas têm vencido eleições sucessivas muito baseado, e talvez seja o seu principal instrumento, no sucesso dos programas sociais. Existem diversos dados, e o mais novo é que o Brasil acabou de sair do mapa da fome internacional, da ONU. O Bolsa Família é um bolsa premiado internacionalmente. Hoje, inclusive, por países desenvolvidos, são programas que estão sendo colocados em diversos países, inclusive esses países desenvolvidos. Ou seja, os programas sociais têm sido um sucesso na relação da sociedade mais carente, da parte da sociedade mais carente, e tem reproduzido benefícios para eles. A questão da classe média, eu discordo um pouco quando se diz que a classe média é quem paga este preço. Não, aí eu vou pular agora. Paga sim. Paga a classe sim. média, ela constitui uma parte do conjunto da sociedade. Não se combate apenas violência com polícia. Não se combate apenas violência com repressão. A violência também se passa com distribuição de renda. Não vai haver outro mecanismo senão de combate à pobreza e à miséria e, em consequente, à violência, se não houver distribuição de renda. Eu quero dizer também que eu levantei alguns dados. Nunca se deixou tantos dólares no exterior. A classe média, nas viagens de classe média, bate os recordes sucessivos, ano a ano, gastando e jogando dólares no exterior.
Classe média. Classe média. Nunca se viajou tanto de avião. Aonde se enquadram os juízes, promotores, defensores, delegados? Como eu estou falando da classe média... Porque esse pessoal viaja todo dia. Todos eles viajam, mas estou falando que a classe média nunca viajou tanto. O consumo a gente está falando aqui de mobilidade urbana, o que a classe média hoje consome de automóveis e troca de automóveis, e automóveis que algum tempo atrás não tinha acesso e que hoje tem, é um recorde na história desse país. E por isso mesmo, inclusive, tem criado as dificuldades de trânsito. A camada mais popular tem tido acesso a automóveis que nunca... De bens de consumo da categoria A, hoje é difícil encontrar uma pessoa que era... Até porque os valores que se dão da isenção de classe se dá inclusive sobre os bens de consumo. Hoje você vai na casa de qualquer pessoa, você vai encontrar lá uma TV de LED, tem um ar-condicionado, tem a geladeira, tem fogo, que há anos atrás não se encontrava. E agora hoje se encontra. Se encontra. Hoje, a exceção se dá desse patamar do que está sendo consumido hoje. Hoje existem problemas, inclusive, na parte da venda, por conta de falta de consumo para se pôr à venda no mercado. Tamanho é o consumo que se dá. Então, alguns valores, assim, existem problemas gargalos a serem resolvidos? Existem. Mas existem também valores que ninguém é eleito ou reeleito só por conta de máquina, de estudo de dinheiro. Há também resultados e que parte da população, principalmente das camadas mais populares, estão identificados como um ganho para elas e, por isso, mantém o governo que vem sucedendo durante todos esses tempos. Porque existem outros problemas que a gente pode fazer essa discussão, mas neste viés, as camadas populares foram as mais beneficiadas durante os últimos anos. Vamos a uma pergunta do ouvinte? Alô, Alô, bom dia, né? Rogério, sua pergunta, bom dia. A minha pergunta é a seguinte, sobre esse negócio de assistencialismo que o governo tem feito e essas compras de carros, para que tanto carro você tem que investir em transporte de massa? Abastecer carro na mão da população, para não ter onde colocar, jogar nas calçadas e pagar, perder de vista, e quando chega a terminar de pagar, não tem mais condições de consertar aquele carro, estão muito endividados. O governo... Qual é a pergunta, Rogério? Vamos lá. Eu vou fazer, calma aí. Não, mas calma aí... Mas eu tenho que se concluir o que eu vou falar, né, Nelson? Mas eu acho que é pergunta. Vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta sobre a classe social. O Moreira Franco é que criou essa categoria de classe social. Essas bolsas de assistencialismo que o governo criou aí, que para mim não resolve nada, eterniza a pessoa na miséria e a pessoa fica na mão do governo por voto, que melhoria tem a pessoa ganhar um bolsa desse? Que categoria de miséria sai? É o que eu pergunto. Isso aí melhora alguma coisa para alguém ou diminui os aposentados ficando mais miseráveis, que tem a categoria dos aposentados miseráveis que estão ficando agora? Um abraço. Um abraço para você também. Desculpa aí que a gente, no calor aqui, o tempo é curto e a gente quer dar espaço aqui a todo mundo, mas, Gilberto, é com você. A pergunta do nosso amigo. Correto. Babá... Você está na sua vez. Eu quero fazer uma... Não, eu abro mão do comentário porque o esclarecimento que eu vou pedir ao Babá é mais importante que o meu comentário. Babá, eu tenho uma informação que você fica à vontade, você vai confirmar ou não. Ligado a essa questão de governabilidade, princípios, etc. Eu tenho informação de que você, há poucos dias atrás, esteve no Amapá em missão do partido, do PSOL. E a sua missão consistiu no seguinte: o senador Randolfo e o prefeito Clécio Macapá, que são do PSOL, eles estão enveredando por um caminho que já causou um grande estrago ao PT, que é a teoria de que... Oi? Não. Estou falando aqui, o senador Randolfo e o Clécio enveredaram por um caminho que já causou um grande mal ao PT, que eu estou dizendo, que é essa teoria de que os fins justificam os meios. Então, as alianças que o senador e o prefeito Clécio estão fazendo estão em desacordo com o que prega o PSOL. Eu queria saber se você confirma em que... e eles iriam para a rede. Dentro dessa negociação, eles dois iriam para a rede. Eu gostaria que você confirmasse em que pé está isso. Primeiro é o seguinte, que nós discordamos profundamente da política que o senador Randolph veio tomando nos últimos tempos. Desde a sua eleição, onde ele fez aliança com o PTB de Roberto Jefferson. E se elegeu senador por causa disso. E, ao mesmo tempo,
vem ampliando esse tal arco de aliança. Só um minutinho. Pois não. Vamos, tem um ouvinte esperando aí. Alô? 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 Pode continuar, Babá. Ampliando esse arco de aliança, que eu acho que isso foi o ponto de destruição, inclusive, do PT, não é certo? Que é você se aliar a Jader Barbalho, a Sarney, né, a Maluf. Esses são aliados do PT, correto? E isso, na verdade, destruiu toda a origem do partido, tá certo? Então, essa situação do senador Randolph... O partido ou as propostas, Babá? Eu acho que... porque quem fundou o PT... Eu fui fundador do PT, entendeu? Em 80. Né? E o PT tinha outra trajetória, outra história. Hoje em dia... Era um outro partido, Você vê, exatamente. Você vê o PT envolvido nesse arco de alianças que também leva a um arco de corrupção. Né? Isso é claro, é óbvio. Né? Não à toa que tem José Dirceu de Lobo Soares, hoje preso, né? Por força do Joaquim Barbosa, diga-se de passagem. Tá certo? Mas você já vê esse outro escândalo aí envolvendo parlamentares novamente do PT envolvidos nesses escândalos da Petrobras. Mas junto com eles estão os aliados de outros partidos. Né? Isso é uma destruição de um processo que custou tempo para se construir. Tá certo? Então, essa situação do Amapá, nós, inclusive, estamos... o Randolph praticamente está fora do partido. O Clécio ainda não definiu o que vai fazer, mas eles é provável iriam para a que rede mesmo? Eu não sei, porque eu já ouvi falar também que o Randolph iria para o PCdoB. Não, porque até o momento foi a notícia que saiu. Eu vi que ele iria para o PSB. No PSB eu não creio, entendeu? A informação que nós temos é que ele sairia para o PCdoB, entendeu? E antes estava discutindo a questão da rede. Pode falar aqui, Porque... Parece que estava apenas esperando o resultado das eleições para definir que, se fosse a Marina eleita, ele iria para o PSB. Ou rede, né? Porque isso aí está numa indefinição do que para onde a Marina vai depois dessas eleições, perdendo ou ganhando, não é certo? Então, que nós queremos colocar essa situação, mas eu necessariamente gostaria de abordar a situação que o companheiro Jário agora falou. Companheiro, é o seguinte, não ver a realidade do país. Porque a situação socioeconômica do país e do mundo inteiro, ela é gravíssima. Né? Você pega a situação social, porque a violência urbana é um reflexo disso aí. Agora já estão querendo baixar a maioridade penal como se fosse resolver o problema. Né? Na verdade, as cadeias que estão aí já não cabem os de maior idade penal. Vocês imaginem se baixar a maioridade penal. Isso aí não resolve o problema. Porque se você não investir pesado e sério em educação nesse país, nós não vamos resolver o problema do Brasil. Né? Isso tem que estar claro. Porque a educação com professores mal pagos, com escolas destruídas, né? E o percentual que se investe na educação, né? É 42% para os banqueiros. E vai 3,26% para a educação. Vai em torno de 4% para a saúde. Vai em torno de 0,02% para a habitação. O que o companheiro estava colocando com relação à classe média, que está totalmente endividada, diga-se de passagem. Né? Alguns ainda vão para o exterior gastar um pouco mais. Mas a compra de carros com prazos dilatados dá voto. Inclusive foi a pergunta do Rogério ainda há pouco, né? Em carros se vale a pena, né? Mas o problema e você vê a propaganda, é o seguinte: compre o seu carro com 399, né? Não é certo? Só que o cara, ao ser induzido aquilo, ele não leva em conta o IPVA, ele não leva em conta seguro, ele não leva em conta combustível. E é obrigado, o seguro é obrigado a fazer. Tudo. Aí o que acontece? Como nos Estados Unidos eles tomam casa, né? É interessante. Né? Nos Estados Unidos eles estão tomando uma quantidade enorme de casas, né? E colocam as pessoas na rua, evidentemente. Aqui no Brasil, a retomada de carros é muito grande, porque essa classe média, ela não consegue bancar isso aí. E é um desvirtuamento, porque as indústrias automobilísticas elas têm redução de impostos, né? E isso
Na verdade, o que acontece com a classe média é que nós estamos totalmente endividados, companheiros. É 27% de imposto de renda. Né? Já no teu salário, quem tem um salário um pouco... Quem tem contra-cheque não tem como. Mas no Brasil, todo mundo paga além do contra-cheque, porque você entra no supermercado, você está pagando... Mas eu estou te dizendo, a classe média que suporta isso, porque é fácil. Porque no Brasil... Uma portaria define o seu contra-cheque. No Brasil é interessante, o mendigo ele paga imposto, né? Não, é verdade, porque ele pega ali, se ele arrecada 2, 3, 4 reais, ele entra no supermercado para comprar uma bolacha, alguma coisa de comer, ele está pagando imposto. Não, é verdade. O catador de latinha? Catador de latinha não, mendigo mesmo, esse que fica pegando. O catador de latinha, de certa forma, está trabalhando. Né? Tem até um trabalho. Trabalho. Mas é o catador de moeda. Esse, quando pega, ele está pagando. Então, o que acontece? Por exemplo, os bancos, né, eles cobram um imposto, juros abusivos da população, correto? Mas tem redução de imposto de renda. Né? O agronegócio, da mesma forma. Né? Então, esses que deveriam ser super taxados, porque, inclusive, uma política de sobretaxar os ricos. Nós defendemos uma ampliação, nós, do pessoal, defendemos uma ampliação, né, da taxa de imposto de renda aos milionários, né, desse país, correto? Que estão aí curtindo tudo que possam, porque realmente o que ele falou é verdadeiro. Tem uma parte da classe média que está fazendo viagem para o exterior. Mas quando ela volta de lá com 200 cartões de crédito, né? Porque o cara puxa um, não deu... Ele vai numa loja, esse não deu saldo. Aí ele pega outro cartão de crédito, esse não deu saldo. Aí ele vai lá no quinto, aí deu um saldo. Correto? Porque é uma avalanche de cartões de crédito. Então isso leva a crises familiares, evidentemente. Entendeu? Mas eu estou falando aqui na parte de baixo, companheiros. O pessoal reclama, eu quero só colocar uma situação seguinte. O pessoal reclama do Bolsa Família, eu não reclamo. Eu acho que é pouco. É certo? É uma proposta do pessoal, o Bolsa Família? Não, nós, na verdade, queremos investir em educação, saúde, uma série de situações. O que eu estou falando é que a situação, eu vejo classe média falando, Lula gasta bilhões, a Dilma gasta bilhões com esses vagabundos que não querem trabalhar. É o que eu vejo, ouço. Aí o pessoal não vai... Eu não digo que é vagabundo, eu estou cansado de pagar para os outros. Não, mas... Para corrupção, pagar não, corrupção. Isso, mas eu dou dinheiro para o Bolsa Família, o cara vai lá e me gasta com corrupção. Vou te dar um dado. Não, o pobre não gasta com corrupção. Não, eu digo... Pois é, mas pobre olha, não, mas eu digo, quem tem que prestar conta, vou te dar um exemplo. O dinheiro. Vou te dar um exemplo. No último ano do governo Lula, foi pago... E não viajo não, tá? Foi Eu pago... não conheço nem os estados do Brasil. Olha... E no último, não conheço nem os estados do Brasil. Só dar um exemplo. No último ano do governo Lula, foi pago de juros e amortização 650 bilhões de reais, não é certo? Isso dá 1 bilhão e 700 ao dia. Correto? Aí quando tu vai pegar o Bolsa Família de 2010, foi 12 bilhões. Aí o pessoal, 12 bilhões, o pessoal já enche a boca, né? 12 bilhões para 13 milhões e meio de família. Correto? É 6 dias e pouco de juros bangueiros. De juros. Do juros não banqueiros. É dívida, de juros. Não é nada. O que tem que ser cortado é aqui. É os 650 bilhões. Porque aqui, em vez de 12, podia se gastar 60 bilhões. Dar um salário mínimo para essas famílias, né? Com um plano, plano educacional, para que essas famílias um dia saiam do Bolsa Família. Tu está compreendendo? Porque isso é uma situação de você investir, porque a situação, eu só vou concluir um negócio, Zé. O dinheiro do Bolsa Família, ele é gasto na favela. A não ser a Casa Bahia, que leva uma parte disso aí, né? Que é a única que vende com... Preços populares. Não é preços populares, os preços são caros. O que eu falo é que vende no boleto. Que lá funciona. Vende no boleto. Não precisa, o pobre não tem cartão de crédito, não tem nada, e a Casa Bahia ela paga no boleto. Mas a maior parte desse dinheiro curto, que eu acho que é gasto na favela, porque é na mercearia, mexe com Então, isso aí, o que eu acho que seria correto pegar essas famílias, dar um salário mínimo desse país. Um salário mínimo para essas famílias, com um plano educacional, para pegar a criança 7 da manhã, de ônibus, para levar para a escola, essa criança passar o dia inteiro na escola, tempo integral, com professores bem pagos, para a criança fazer educação, esporte, né? Para fazer arte, e no final comer, que é o básico, e no final da tarde sair já jantado,
para voltar para casa. Porque o Bolsa Família, o que acontece? O moleque vai para a escola, que é obrigatório, né? Ele vai lá uma escola que não atrai ninguém, não atrai nenhuma criança, correto? Né? E aí, professores mal pagos, funcionários públicos mal pagos, tá certo? Peguem o salário do pessoal do Estado aí, que está recebendo da saúde e da educação, é vergonha, entendeu? Então, o que acontece? Essa criança, a mãe trabalha doméstica. Uma grande parte de famílias são sustentadas pelas mães. Porque o marido abandona, ela fica com 4, 5 filhos, e aquilo ela recebe em Bolsa Família. O Bolsa Família daquilo vai dar uns 300, 400 reais, que não dá para aquela mãe sustentar aquela família. Então, ela tem que trabalhar de doméstica em geral. Tá certo? E a criança fica sozinha, né? Muitas têm que pagar 100 reais para a vizinha para tomar conta da criança menor. Mas a molecada, a partir de 12 anos, sai para as ruas. Hoje essa criançada já está entrando na marginalização a partir de 12 anos, 13 anos. Daqui a pouco vão querer redução de maioridade penal para creche, né? Porque é o que muitos defendem aí. Entendeu? Então, essa situação econômica do Brasil, ela é grave. Queria dizer para vocês o seguinte, o problema da dívida, né? Não é verdade como o Pedro estava colocando aqui, tá certo? Ela afeta a Europa. Hoje, 45% dos jovens da Grécia, da Espanha, estão desempregados, tá certo? Então, não afeta apenas os países latino-americanos. Ela está afetando os países do centro maior do mundo, que são os países europeus e do próprio Estados Unidos. Então, a crise ela é mundial. O problema é que eles pegam dos nossos países para suprir a crise deles. Tá certo. Bom, Jairo, inclusive, lembrando aqui até da fala do nosso ouvinte Rogério, que fez uma pergunta, né? Até o Babá depois comentou sobre a dilatação desses prazos, que às vezes o cara fica pagando o carro durante 5 anos, tem isenção do IPI, etc., né? Do IPI, e no final, às vezes, ele não tem o dinheiro para manutenção do carro. Eu conheço até pessoas que passam por esse processo, né, de hoje não ter esse dinheiro, porque, inclusive, o custo de vida ele está alterado, apesar dos números, né? Há poucos dias você estava falando de fonte, fui lá, fotografei, registrei, né? Você falando de fonte, né? Fui lá, registrei o valor de uma dúzia de ovos por R$ 8,89. E alguém vem me criticando e dando até valor de supermercado que vende mais barato. Quer dizer, o Dark, nosso amigo. Então, acontece o seguinte, as pessoas também não checaram onde eu fotografei, deveria ter checado. Essa é a realidade. Mas fica aí à vontade, aí, inclusive, alguns pontos que você queira... Assim, eu faço análise pelo viés do sociológico. Dos números. Eu não faço pela questão partidária, né? Então, até porque hoje eu não tenho partido. Mas você está desfiliado do PT? Eu me desfiliei do PT, outras motivações. Mas não foi pelo mesmo motivo do Babá, não, né? Não, eu reconheço a luta dos companheiros que saíram do PT, que hoje estão no PSTU, que estão no PSOL, e outros que eu conheço que foram para o PSB, inclusive recentemente, o Vladimir Palmeira hoje se encontra lá. Mas aí é o mérito de cada um, onde cada um acha que deve fazer a nova construção social, partidária, e eu não entro nesse mérito. Apenas dizer o seguinte, nada me incomoda mais do que as pessoas combaterem e combatem de forma errada os programas sociais do atual governo. Se há algo que este governo pode se vangloriar, e acho que é onde ele, inclusive, onde ele se sustenta eleitoralmente, está baseado em cima dos programas sociais. Do Bolsa Família, o que mais? Bolsa Família, inclusão... O ProEx, o ProUni, o Pronatec, a questão das cotas. Então, existem programas, Minha Casa Minha Vida, existem programas que são programas sérios e que fizeram com que a população mais carente tivesse... Agora, o Bolsa Família... Não, eu queria fazer um negócio da classe média, só porque eu não vou perder isso aqui. Perde não, que eu quero ver o que sobra para mim aí. Por favor. Por amor de Deus. Só falta agora a gente dizer que o governo tem que criar um programa educacional para as pessoas da classe média ou classe que for classe alta, como elas devem gastar seu dinheiro e como elas não devem se endividar. Porque eu compro um carro,
dentro da minha capacidade de comprar um carro e poder pagá-lo. Eu faço minha viagem ao exterior, pago minha viagem, minhas compras, faço o que posso, dentro daquilo que eu posso. Agora, se eu volto todo endividado, o problema não é o governo, o problema é meu, que não soube fazer o cálculo direitinho das minhas contas, do quanto eu recebo, quanto eu posso gastar. E agora é muito simples eu dizer, a culpa é do governo. Estou todo endividado, todo quebrado, porque a culpa é do governo. Não, a culpa é minha que não soube me planejar para fazer a viagem, ou comprar meu carro, ou comprar uma geladeira. Eu tenho que saber o que eu faço com meus cartões. O governo paga porque você não sabe gastar o seu cartão. Isso é um grande equívoco, isso é engodo. Então, deixar claro assim, eu faço aquilo que eu posso. Faço parte também dessa classe média e gasto dentro do que eu posso. Se eu quiser me endividar, é um problema individual, problema meu, não é de governo. Aí vou criar projeto aí para o governo ter que ensinar todo mundo como gastar seu dinheiro. Aí vem um programa, aí passou um programa autoritário, porque aí ele tem que dizer como você vai gastar seu dinheiro ou não. Seu dinheiro é seu, você gasta como quiser, se endivida se quiser, se não, faz a continha direitinho, que dá para fazer tudo dentro da sua capacidade. Agora o programa me remete ao Betinho, quando ele dizia que quem tem fome tem pressa. As pessoas que fazem esse combate ao Bolsa Família, o Bolsa Família tem duas contrapartidas que são fundamentais. Aí vai me dizer, mas tem gente que não põe o filho na escola. Olha só, o problema da fiscalização é um, o problema do sucesso do programa é outro. Porque mesmo que seja deficiente a fiscalização sobre os recursos que são aplicados dentro do Bolsa Família, para só citar esse programa, é um problema que tem que ser resolvido. Agora, que ele tem dado solução, tem. Tanto tem que existem pessoas que estão fazendo, hoje tomando seu café da manhã, estão almoçando. Não é o programa do Bolsa Família que vai ser solução econômica para ninguém. Para ninguém. É uma mentira. As pessoas dizem assim, eu sou contra porque eu sustento vagabundo. Isso se vê muito. Vai lá no Facebook, você vai ver aos montes. É um erro. É um equívoco. É um discurso reacionário, conservador, que é contra que o pobre possa ter, a partir do governo, um apoio às suas dificuldades, que são dificuldades porque nós não vivemos numa sociedade em que essa sociedade ela dá chances iguais a todas as pessoas. Não dá. Por isso, o programa, por exemplo, quando você põe o programa de cotas, quando você põe o Pronatec, quando você põe o ProUni, quando põe o FIES, você dá possibilidades a jovens, muitos deles, que não entrariam numa universidade, não teriam cursos técnicos, nunca, antes das políticas sociais do atual governo. Há superações, há avanços, tem que se melhorar esses avanços, tem que se garantir que esses avanços não sejam destruídos por conta de discursos que dizem, daqueles que diziam que era Bolsa Esmola, que era Bolsa Miséria, e que hoje dizem que são a favor desse plano, por conta de um período que contamina todos, que é o período eleitoral, e fazem um discurso fácil para amanhã dizer que encontraram um país com dificuldades, tudo, e que para melhorá-lo temos que parar de fazer o aumento do salário mínimo, nós precisamos diminuir o que é gasto com os programas sociais, culpando o governo anterior por uma política que ele nunca defendeu no período eleitoral. E após o período eleitoral, eles vão e destroem com tudo isso. Tem que ficar claro quem é quem faz os programas, quem planeja e quem pode dar sustentação política para a manutenção deles. Porque a sociedade, principalmente os mais pobres, necessitam deles. Bom, Agliberto, não, esse cara ele não sobra nada para mim, não. Estou acostumado com ele há muitos anos. Ele sempre me tira um pouquinho. Mas, Agliberto, até aproveitando aqui essa empolgação do meu amigo Jairo, que eu fiquei aqui até comovido, vou até rachar meu contra-cheque da agora para frente, que já não aguento mais tirar pouquinho dele para sustentar as pessoas. Que eu conheço as pessoas que recebem Bolsa Família que não têm direito a isso. Essa fiscalização é que o governo não faz. Pessoas, filhos de donos de caminhão, que atravessadores, de vendedores de legumes, que ganham Bolsa Família, foi denunciado e continuou. Essa fiscalização, essa falta de controle é que me abate. E aí sim, quando eu digo que eu estou pagando para alguém não trabalhar, eu tenho minha razão. Se alguém tem razão partidária para dizer que o processo é correto, eu tenho sentido no meu bolso. A inflação que todo mundo nega, não é isso? Agora, Agliberto, eu gostaria que você dissesse com relação até a isso, que o governo não fiscaliza, que não tem parte ética e moral, às vezes até para punir
em certos pontos. Eu gostaria... Nós tivemos aí em julho do ano passado as manifestações. Ninguém pediu remoção de Dilma fora do poder. Pediu-se ética e moral. E eu gostaria que você analisasse em cima disso aí. A questão é o seguinte, com relação ao Bolsa Família, o programa do Bolsa Família, eu acho um programa muito bom, necessário. Não é aquela maravilha que a gente gostaria que o país fosse, mas ele é um programa necessário e poderia até se transformar em um programa de Estado e não um programa de governo, numa coisa que é propriedade de um partido. Acho que poderia ser transformado em um programa de Estado mesmo, para ter continuidade, coisa e tal. A questão do Bolsa Família... Não, peraí, desculpe, eu te interromper. Sim. Mas o que me assusta é que todos dizem que vão aumentar o processo de Bolsa Família. Os valores vão aproximar não sei quanto. Todos, direita e esquerda. Agora, um detalhe. O que acontece é o seguinte, nós que já pagamos a conta, vamos continuar pagando. Sim, mas eu vou não é essa agricultura familiar que te falar, acho que é isso mesmo, agricultura familiar, que vem resolver o problema. Se resolvesse, nós temos propriedade que eu não estaria aqui hoje. Estaríamos resolvendo isso. Mas por quê? O governo sempre beneficiou os banqueiros. O dia que o Banco do Brasil se tornou agiota, expulsou o Nelson da Lavoura. E tem expulsado muitos. Então, desculpa de eu te interromper, mas... Eu vou chegar lá, vou concluir. Eu acho que vai ser programa sim. Eu não sei se é um programa para beneficiar alguém ou se é para beneficiar ele está sendo transformado. As urnas. Está sendo transformado em moeda eleitoral. Esse é o problema. O programa é bom, muito bom. Acho que deve continuar, deve se tornar até um programa de Estado, porque você não tem solução. Se você tem uma pessoa passando fome, aquela pessoa não tem condição de mais nada na vida, tá? Então você tem que ter um assistencialismo necessário para o mais carente. O problema que está acontecendo com o Bolsa Família é que, com o passar do tempo, ele foi sendo transformado em moeda eleitoral. Então a gente não vê nada acontecendo em termos da pessoa sair daquilo. O que a gente vê é que as pessoas estão entrando naquilo, né, no Bolsa Família, cada vez mais pessoas, mas estão ficando. A gente não vê... Não, deixa eu vender meu peixe. A gente não vê portas de saída. Essas pessoas que estão lá na Bolsa Família, elas precisavam estar sendo qualificadas, preparadas para trabalhar. Porque, com todo respeito ao necessitado, você sabe muito bem, Nelson, que aquilo que é dado não tem valor. Nós sabemos disso. A gente dá no momento da necessidade, mas a gente tem que levar a pessoa para uma situação que a pessoa deixe de pegar o que é dado e possa construir o que é seu. Então, a meu ver, o programa Bolsa Família é bom, deve continuar, mas precisa de muitas correções, porque virou moeda eleitoral. E é o que você falou, se alguém ganha agora da Dilma, vai continuar usando. Eu não falei que eu não ia acabar, eu vou até aumentar. Pô, onde que vai parar isso? Entendeu? Bom, nós vamos a uma pergunta do ouvinte. Alô, bom dia? Oi, bom dia. Com quem está falando? A Vera Lúcia. Ô, Vera, tudo bem? Tudo bom? A sua pergunta aqui para a mesa. Olha só, sobre a Bolsa Família, eu acho que deveria ter fiscalização, ter mais controle, porque tem pessoas, eu conheço pessoas que usam e dizem, eu não preciso trabalhar, eu ganho a Bolsa Família e a minha cervejinha está garantida no final de semana. Entendeu? São pessoas próximas, eu acho isso um absurdo. É legal? É, mas teria que ter fiscalização, que ter acompanhamento, não de qualquer jeito. Pessoas que não deu baixa, os filhos já cresceram, já casaram, e hoje em dia a filha não pode fazer Bolsa Família porque diz que a mãe tem que ir lá e dar baixa. E a mãe diz que não vai dar baixa porque senão vai perder esse dinheiro todo mês, é um dinheiro garantido. Entendeu? Então eu acho que deveria ter fiscalização, sim. É até um projeto bom, mas desse jeito acaba virando bagunça, né? Tá certo. Vera? É a minha opinião. Muito obrigado aí pela sua opinião, tá, querida? Alô, um abraço. Fica com Deus. Bom, Babá, nós estamos indo aí para a reta final do nosso programa. Eu gostaria que você falasse algo aí que você estava querendo dizer. Aposentados. É um dos setores que está massacrado nesse país. Entendeu? Eu estou falando isso porque de uns setores que até, com as reformas previdenciárias que foram feitas, ela vem
periodicamente. Você acompanha pessoas que se aposentaram com 10 salários mínimos, hoje estão recebendo em torno de 4 salários mínimos. Desde que eu encontrei com o senhor, eu disse, olha, eu me aposentei com 8. Hoje eu estou recebendo 2,5. Isso cria uma crise familiar brutal, né? Porque muitas casas são sustentadas por aposentados. Certo? E isso, se não se discutir, não se debater, porque nós defendemos, na verdade, que os aposentados voltem a ser corrigidos pelo salário mínimo, e nós também defendemos que eles recebam, né, o que perderam, porque isso foi uma perda que eles tiveram nos últimos anos. Mas eu quero finalizar para colocar essa situação, porque vários problemas foram colocados aqui e que ninguém discute e que nós defendemos, que é auditoria da dívida e suspensão do pagamento. Dou um exemplo como o Equador. O que foi que o Equador fez? Mas escuta uma coisa, o PT pregou isso e não deu calote. Não, mas era o calote da dívida externa e não deu. Mas é um papo furado esse negócio de calote. Foi isso? Que ano foi isso aqui? Dá licença, pode falar aqui. Em que ano que foi feito essa defesa de... Porque eu só quero colocar... Eu quero te dizer que é o seguinte, eu não sei se você acompanha o PT desde a parte doutrinária, quando eu estava na faculdade em 87. Eu assisti muitas reuniões da linha petista e do calote da dívida externa. E vejo hoje o pessoal, alguém pregando isso. Nós e é isso que... Então, Jairo, eu quero te dizer... Eu não estou negando. Eu estou te dizendo, você está me perguntando quem é que fez quando? Eu estou te dizendo. Eu não sei se nessa época você acompanhava o PT. Mas eu quero colocar... Só que eu quero dizer em 77, 78... Eu quero colocar, deixa eu concluir aqui, que já passo com vocês. Só quero dizer que eu conheço muito bem o PT. Não, mas então tem que ver que eu não estou falando mentira aqui. O discurso dessa bandeira é uma bandeira que tem seu tempo, tem seu lugar. Não, tem seu tempo não, é que dele vai ter saído do PT. Entendeu? Deixa eu colocar. Vamos garantir então que o babá. Deixa eu colocar para vocês o seguinte: primeiro, que eu não considero calote. Isso foi uma coisa ideológica. Mas se falava em calote em 78. Não, escute bem o que eu estou assisti muitas reuniões na faculdade de Direito, na Cândido Mendes. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: que a palavra calote é para induzir a população que o país não pode parar de pagar. Porque o país não pode ser caloteiro. Porque o povo não gosta de ser chamado caloteiro. Porque a maioria da população não é caloteira. Caloteiro é aquele cara que empresta um dinheiro para o cara ali, não paga, enrola. Isso é calote. Agora, do Brasil, um país como dimensão, isso não é calote. Né? Isso é uma política de governo que, se não for tomada, vai levar esse país a problemas mais graves. Eu estou colocando um exemplo do Equador. Você fala em suspensão da dívida. Suspensão da dívida, auditoria e suspensão. Mas para quem já pagou, vai suspender o quê? Sim, mas nós continuamos pagando. Tá? Para o ano que vem, tá registrado já no orçamento do ano que vem, Nelson, 1 trilhão e 300 bilhões destinado para isso. O Equador, o que fez o governo do Equador? Ele assumiu, ele chamou inclusive os companheiros da auditoria cidadã da dívida, eu vou já finalizar porque eu sei que o tempo está terminando, para fazer a auditoria da dívida do Equador. E eles chegaram à conclusão que o Equador só devia 30% daquilo. E eles chamaram os banqueiros e disseram o seguinte: olha, é 30% ou nada. E os banqueiros aceitaram. Sabe por que aceitaram? Porque eles já tinham ganho dinheiro, porque isso é juros sobre juros, isso é inconstitucional, inclusive. Tá certo? O agiota não pode perder seu devedor. Então é suspensão do pagamento e pegar esse dinheiro e investir na saúde, na educação, entendeu? Até mesmo no processo de ampliação desse Bolsa Família, entendeu? Não é um processo, eu não sou desses que criticam o Bolsa Família, mas não sou. O que eu acho é que isso deveria ser um programa real, um salário mínimo, tudo dá para uma família ter, com acompanhamento, com fiscalização, com uma série de coisas, para as pessoas, dentro de pouco tempo, não precisarem mais daquele Bolsa Família. Compreendeste? Para não ficar nessa situação que a companheira falou ainda agora, tá certo? Não me esqueço o nome dela. Vera, tá certo? Porque... Vera Benedito. Porque esse problema, né, também não é verdadeiro, cara, não, eu vou ficar da minha cervejinha. O Bolsa Família não dá nem para comida, entendeu? Não dá para sustentar uma família. Né? Esse é o problema do Bolsa Família. Agora, que isso gera votos, é óbvio que gera. Né? Porque você vai ficar na dependência daquilo ali. Mas o Bolsa Família tira da linha da pobreza, como diz? Não, o que eu estou querendo... Tira da linha da pobreza ou mata a fome? Não tira. Não, mas estou cansado de ouvir isso. São 300 e poucos reais que as famílias recebem. As famílias, quando tem família com 4, 5 filhos, entendeu? Que recebem um Bolsa Família desse valor.
O que eu estou querendo colocar aqui é que essa situação só vai se solucionar, eu encerro aqui minha intervenção, é um governo que tenha condições de duas coisas. Uma, enfrentar todos esses corruptos dos partidos e não fazer aliança com eles, tá certo? E a outra coisa é enfrentar os banqueiros, porque esses são um grande câncer desse país, tá certo? Porque, na verdade, eles levam grande parte do orçamento. Quando eu coloquei aqueles exemplos, é verdade. Tu imagina, 42% para os banqueiros e 0,02% para a habitação. Menos de 1% para saneamento básico, que é saúde. 3,50 e pouco para a saúde, 3, pouco para a educação. Não resolve o problema. Eu estou querendo colocar isso porque nós defendemos suspensão do pagamento, auditoria, para poder, na verdade, pegar o orçamento dessa nação e investir na sua população. Bom, eu não vou te interromper, que nós vamos ter continuidade no nosso programa. Essa equipe aqui está convidada para a gente, depois das eleições, com ou sem reeleição, a gente continuar esse debate aqui, porque eu acho que nós debatemos assunto interessantíssimo. Vimos que a população está acompanhando aqui pelo Facebook, foi muito importante. Gilberto, muito obrigado pela sua presença aqui, amigo. Obrigado a você, obrigado produção, obrigado Jairo, Babá, prazer conhecer você pessoalmente, Babá. E querido ouvinte, receba com carinho um beijo do vovozinho, vamos em frente. Meu amigo Jairo, obrigado Jairo, você sabe que você mora no meu coração, né? Você é um tricolor que tem um ladinho do meu coração, né? Muito obrigado aqui pela sua presença. Só protestar a falta do cafezinho, que estamos com dívida interna. Não, nós estamos com dívida interna aqui dentro. Zé Carlos não administrou bem. Está distribuindo aí para todo mundo e deixou você no pior. Eu só queria concluir o seguinte. É porque nosso tempinho ali, ó, eu tenho que entregar para o eleitoral, senão me puxa. Maravilha. Só dizer o seguinte, que 2 milhões de famílias já saíram do Bolsa Família. 70% dessa receita é aplicada em alimentação. E o que faz a ascensão social não é os programas tipo Bolsa Família, é o emprego e a renda. Quanto mais emprego e renda, mais as pessoas ascendem socialmente. Obrigado. Você mora também no meu coração, você sabe que o meu lado tricolor, nós estamos juntinhos, né? Mas também tem uma parte aí para um coração alvinegro aí. Também. Acontece o seguinte, fogão. Eu moro no coração dele, mas com uma fitinha lilás assim do lado. Babá, muito obrigado pela sua presença. Obrigado também. Eu não quis dizer roxa, né, lilás. Babá, foi muito bom esse proveitoso. E vocês ficarem compromissados comigo de outubro, depois das eleições, ou depois do segundo turno, né? Porque aí já vão ter as coisas definidas, se é que vai ter segundo turno ou não. E a gente vai falar mais sobre essa situação do Brasil. Muito obrigado, Babá. Obrigado também. Zé Carlos Rocha. O último participante aqui pelo Face, Luiz Rodrigo Paiva, ele disse: não ao BRT, merecemos a linha 3 do metrô. Vai sonhando, Paiva. Um grande abraço a todos e até... Luiz Paiva que é do PT, né? Luiz Paiva, nosso amigo. Um grande abraço a com todos. Um restaurante ali na margem da rodovia, não é isso? E até sábado que vem. Pedro Luca, obrigado, meu amigo. Obrigado você, ouvinte. Obrigado a todos aqueles que não acompanharam. E na próxima semana, a partir da manhã, com certeza, domingo, o nosso programa está no Facebook, gravado no YouTube, tá? À disposição de todos vocês. Tá legal? Muito obrigado e até o próximo programa, se Deus quiser. Sua cidade e seus valores. Comandando Nelson Carneiro.